estudamos uma história evolutiva? Como que a gente faz isso na biologia? Isso se dá através da filogenia. Então, a filogenia é uma hipótese acerca das relações de parentesco evolutivo entre os seres vivos. Essa hipótese é formulada aí em cima de uma base de evidências morfológicas, genéticas, como a gente vai comentar posteriormente, e ela pode mudar conforme nós vamos descobrindo novas coisas acerca dos organismos. E a filogenia, ela pode ser representada graficamente, visualmente, através das árvores filogenéticas, também chamadas de cladogramas. Então, o cladograma ele é um gráfico que mostra pra gente, em diferentes estilos, mas sempre obedecendo as mesmas regras, como aconteceu a evolução de um grupo. Então, aqui, por exemplo, nós temos um cladograma deitadinho, né? Mostrando o ancestral de todos os vertebrados e a relação de parentesco entre esses vertebrados. Da mesma forma que a gente pode fazer um cladograma deitado, a gente também pode fazer um cladograma circular, radial, onde o centro é a base desse cladograma e os raios que partem aqui dão origem aí às linhagens relacionadas entre si. Aqui a gente tem uma filogenia de todos os seres vivos. Olha aqui os protozoários, as algas, as plantas, os animais, os fungos e um monte de bactéria, né? Mas não importa a forma, as regras ao interpretar uma filogenia são sempre as mesmas, elas sempre vão obedecer, os cladogramas obedecem às mesmas regras. Vamos ver que regras são essas. Então, como funciona um cladograma? Bom, aqui a gente tem um exemplinho de um cladograma clássico, quadradinho e de pé. A base do cladograma é sempre um palitinho assim. E ela representa o ancestral de todo mundo ali, um ancestral comum a todas as linhagens que estão sendo representadas nesse cladograma. Percebam que, conforme vai passando o tempo evolutivo, essas linhagens vão se ramificando, dando origem aos descendentes. O tempo evolutivo, portanto, a gente observa ele da base do cladograma em direção à ponta dos ramos, né? Cada tracinho desse aqui é um ramo, como se fossem ramos de uma árvore mesmo, né? Então, o 1, 2, o 3 e o 4 estão aqui no presente. E tudo que está para trás dessa linha de 1, 2, 3 e 4 é o passado evolutivo, é a história evolutiva dessas linhagens. Então, percebam, duas linhagens, como a linhagem B e A, podem ser unidas aqui através de um ponto e compartilham uma linhagem ancestral entre si. Esse ponto é um evento de especiação, é a partir dele que duas linhagens se formam. E ele também é chamado de nó. Então, nós temos os ramos e os nós de um cladograma. Aqui nessa figurinha, a gente consegue entender um pouco melhor essa questão da ancestralidade. Então, o nó é o último ancestral comum ali entre duas linhagens que divergem. Como, por exemplo, aqui nós temos o nó, o último ancestral comum entre B e C. Aqui nós temos o nó, o ancestral comum de A, B e C. Percebam que o B e o C compartilham um ancestral comum mais recente do que o A com B e C. Então, B e C são mais próximos evolutivamente do que de A. A é igualmente próximo evolutivamente de B e C, né? Porque olha só, o ancestral que A compartilha com B é o mesmo ancestral que A compartilha com C. Tá aqui, né? Então, A é igualmente próximo de B e C, mas B e C são mais próximos entre si. Qualquer ponto que eu pegue nessa linha antes de chegar aqui no fim do ramo é um ancestral do C. Assim como qualquer ponto que eu pego aqui nessa linha é um ancestral de B e C, e qualquer ponto que eu pego aqui nessa linha é um ancestral de A, B e C. Ou qualquer ponto que eu pego nessa linha é um ancestral de A, e qualquer ponto que eu pego nessa linha é um ancestral de B. O fim da linha é o A, B e C atualmente no presente. E aqui a gente consegue então enxergar a história evolutiva dessas três linhagens hipotéticas A, B e C.
Aqui nós temos a história evolutiva exclusiva do C. Aqui de verdinho a história evolutiva exclusiva do B. De preto, a história evolutiva exclusiva de A. E pontilhadinho aqui, a história evolutiva compartilhada entre B e C. Na real, esse cotoquinho aqui é a história evolutiva compartilhada entre A, B e C, porque afinal aqui a gente tem um nó de A, B e C. Gente, atenção! Não significa que existe uma relação de linearidade. Nessa filogenia, não é A que deu origem a B, que deu origem a C, que deu origem a D. Não, isso está errado. A compartilha um ancestral comum com B, C e D. E não A que deu origem a B. Percebam que uma linha se separa para A e não é dessa linha que a gente pula para B. É através aqui de uma outra linha que se une com a linha de A que nós temos B, C e D. Então, cuidado, não existe uma relação de linearidade entre as pontas dos ramos, né? Eles vão justamente se ramificando. O B não veio do A, o D não veio do C. Eles compartilham um ancestral comum. Eles são ramificações de um único ancestral. Da mesma forma que não significa que A é mais primitivo que B, ou B é mais primitivo que C, ou C é mais primitivo que D. Não significa que o A veio primeiro que B, C e D. A única informação que a gente tem aqui é que o A ele se divergiu evolutivamente há mais tempo de B, C e D, né? Enquanto que, por exemplo, B, C e D são mais próximos evolutivamente entre si do que de A. Não significa que A se formou primeiro, que A é mais primitivo. Essa ordem que a gente colocou A, B, C e D é uma ordem arbitrária, que a gente escolheu representar nessa filogenia. Por exemplo, aqui nós temos a filogenia das plantas, onde primeiro foi colocado o musgo, depois a samambaia, depois o pinheiro e depois a rosa. Onde a gente observa que existe um ancestral comum para todas as plantas, o pinheiro e a rosa são mais aparentados, a samambaia é mais aparentada com o pinheiro e com a rosa do que com o musgo, e que o musgo é o que tem um ancestral comum mais antigo aqui, né? O que se divergiu há mais tempo evolutivo das demais linhagens. Mas eu poderia, ao invés de ter colocado o musgo aqui primeiro, eu poderia ter colocado o musgo lá no final, né? Percebam que dessa forma, ó, aqui a ordem tá samambaia, pinheiro, rosa e musgo. Significa que primeiro surgiu a samambaia, depois o pinheiro, depois a rosa, depois o musgo? Não! Percebam que as relações evolutivas nesse cladograma foram mantidas, né? Ó, o musgo continua compartilhando um ancestral comum com todo mundo que está aqui. Ele continua compartilhando. E ele continua sendo a linhagem que se divergiu aqui há mais tempo das demais. Aí percebam que nessa outra linhagem, a samambaia continua tendo se divergido para um lado e o pinheiro e a rosa continuam compartilhando um ancestral comum recente entre elas e que não engloba os demais. Então, as relações evolutivas foram mantidas. A ordem que a gente escolhe escrever elas é arbitrária, né? A gente pode inverter a posição dos ramos de um nó, desde que a gente mude tudo junto, né? Então, vou fazer mais um exemplinho aqui para ficar claro. Opa, errei. Vou fazer mais um exemplinho aqui para ficar claro. Por exemplo, né? A, B, C e vou fazer um D aqui. Ó, aqui ficou A, B, D e C. Se eu quisesse ter feito assim, ó, A, B, C e D é a mesma coisa, gente. Por quê? Eu tô tendo a mesma informação aqui, que D e C compartilham um ancestral mais recente entre si do que em relação aos demais, né? Ou então, se eu quiser fazer assim também, ó, eu posso fazer assim. Posso fazer D, C, A e B.
Então, ó, eu peguei esse nó e virei ele todo. Então, D e C veio para cá e A e B veio para cá. Eu virei o nó todo. Agora, ficaria errado se eu fizesse... Deixa eu apagar um deles que já tá ficando muito poluído isso daqui, né? Ficaria errado se eu fizesse, por exemplo, assim, ó. A, D, B e C. Por quê? Porque aqui agora eu tô contando uma outra história, né? Eu tô falando que o A é mais próximo do D, sendo que originalmente o A estava aqui e o D estava aqui, o ancestral entre eles era esse daqui. Quando eu coloco A e D juntos aqui nesse cladozinho menor, significa que A e D compartilham um ancestral mais recente entre si. E não era essa a hipótese evolutiva original. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de mexer os grupos de posição. Quando a gente inverte um nó, a gente tem que inverter o nó inteiro sem mudar as posições, sem mudar as relações de parentesco. Mas só para vocês perceberem que a gente não tem uma prioridade, né? De, o musgo veio primeiro do que a samambaia. O musgo, ele é mais primitivo do que a samambaia. Não. É só que o musgo, ele se diversificou aqui, né? Foi para uma outra linhagem há mais tempo evolutivo do que a samambaia, o pinheiro e a rosa. Cuidado aí com os pensamentos lineares, né? E a correta interpretação de uma filogenia dessa forma permite que a gente entenda a evolução de um grupo. Então aqui nós temos a evolução dos primatas, né? De todos os primatas. Percebam que nós temos os símios do Novo Mundo, das Américas, os macacos do Velho Mundo, os gibões, os orangotangos, os gorilas, os chimpanzés e o homem, tudo aqui, olha, no tempo zero. Essa filogenia, esse cladograma mostra pra gente a escala de tempo aqui do lado. Ele mostra que lá, 50 milhões de anos atrás, nós tínhamos um ancestral de todos os primatas e que esse ancestral foi divergindo em diferentes linhagens, dando origem às espécies atuais. Nós percebemos que o chimpanzé é a espécie vivente mais próxima do homem, porque ele compartilha um ancestral aqui, ó, bem recente, há mais ou menos uns 10 milhões de anos atrás, com o homem. Mas que os ilobatídeos, o orangotango, o gorila, o chimpanzé e o homem, todos eles têm um ancestral comum mais recente e eles formam o grupo dos hominídeos, que são os primatas, sim, essa galera aqui é hominídeo, que são os primatas que perderam o rabo, né? Os macacos têm rabo, os hominídeos não. Olha que bacana. Percebam também que no meio do caminho a gente tem umas linhagens aqui que se formaram que não chegaram no tempo presente. Ou seja, são linhagens extintas, como é o caso dos australopitecos, dos ramapitecos, driopitecos, espécies aí que só existem no registro fóssil, porque elas foram extintas e, portanto, não atingiram o tempo zero aqui, não estão no presente junto com as demais espécies. Agora, vamos falar dos grupos evolutivamente válidos, de grupos que evoluíram juntos, chamados de grupos monofiléticos. Um clado é um grupo cujos descendentes compartilham um único ancestral comum e exclusivo. Dá uma olhadinha nessa figurinha. Então, gente, pintado de verde, nós temos um clado. Por quê? Porque todos os ramos selecionados aqui compartilham um único ancestral comum e exclusivo deles. Então, significa que essas linhagens evoluíram juntas. Elas são um grupo evolutivamente válido. Da mesma forma que uma linhazinha aqui isolada também é um clado, porque essa linha tem um ancestral que é só dela, exclusivo dela, e todo mundo aqui faz parte desse ancestral. Uma linhagem evoluiu junta, uma linhagem evolutivamente válida. Agora, aqui de vermelhinho não é bem o caso. Nós temos aqui uma linhagem e aqui outras linhagens, só que o ancestral delas não é o mesmo, né? Onde a gente encontra um ancestral comum entre elas? Aqui na base do cladograma, né? Então, esse grupo aqui, pintado de vermelho, não evoluiu junto. Eles têm histórias evolutivas diferentes. Quando eles evoluíram junto, é há muito tempo atrás. E aí incluiria outros grupos que não foram inclusos nesse grupinho vermelho, né? Então, isso aqui é um grupo não monofilético.
Assim como esse laranjinha. Se o laranjinha englobasse tudo, aí seria um clado, seria um grupo monofilético. Só que a gente excluiu. Portanto, quando a gente exclui uma linhagem, a gente não está tendo um ancestral único e exclusivo, porque a gente está excluindo essa linhagem dessa galera e, portanto, esses dois de baixo são grupos não monofiléticos. Existem alguns tipos de grupos não monofiléticos. Vamos entender aqui, né? Mas antes disso, vamos falar dos níveis de hierarquia. Os clados, eles podem ter diferentes níveis de hierarquia. Eles podem ser mais específicos, ou abranger outros clados, ou então ser bem grandões e ter vários clados dentro de um cladozão, que reflete toda a taxonomia, né? É como se isso aqui fosse um reino, por exemplo, um reino animal. E aí de azul nós temos um filo, o filo dos cordados, e aí de amarelinho nós temos uma classe dentro desse filo, como a classe dos mamíferos, a nossa classe, e aí uma dessas linhas aqui é a linhagem dos seres humanos, então chegando no nível de espécie. Então, assim como na taxonomia a gente classifica os organismos de acordo com as suas semelhanças evolutivas, a gente consegue ver essas semelhanças evolutivas representadas em clados mais abrangentes ou clados mais específicos. É gráfico também, né? Essas diferentes relações de parentescos dentro de uma filogenia. E agora sim, vamos ver quais são esses tipos de grupos não monofiléticos que existem. Aqui nós temos a evolução dos vertebrados, né? A gente tem os peixes, os anfíbios, e aqui nós temos o grupinho dos aminiotos, que a gente vai estudar lá na zoologia. Percebam que os répteis, vou pegar aqui. Percebam que o ancestral dos répteis está aqui, nesse nó. É o último ancestral, né? Ó, os testudines, que são as tartarugas, Lepidosauria e crocodília. São 3 grupos de répteis. Que o ancestral comum entre esses 3 grupos, né? Ó, tá aqui. Só que percebam que esse ancestral também é o ancestral das aves. Então, se a gente não considerar a ave um réptil, répteis deixa de ser um grupo monofilético. A gente está excluindo um dos ramos de um ancestral. Esse ancestral não é mais exclusivo do grupo pintado de azul aqui, que a gente chama popularmente de réptil. É o que nós chamamos de grupo parafilético, quando a gente exclui um dos descendentes. Agora, então percebam que na verdade, evolutivamente falando, as aves são répteis que se diferenciaram muito, criando pena, tendo bico, perdendo os dentes, tendo sistema circulatório completo, como a gente vai estudar quando for o momento lá na zoologia, né? Agora, se a gente tentar fazer um grupo, vamos fazer um grupo dos animais que produzem o seu calor, animais endotérmicos. Seria as aves e os mamíferos, aqui circulados de vermelho. Percebam que esse grupo, vou trocar de cor, ele também não é um grupo evolutivamente válido, não é um grupo monofilético. Por quê? O ancestral das aves está aqui e o ancestral dos mamíferos está aqui, né? Aqui. Tanto faz, qualquer ponto dessa linha aqui é um ancestral dos mamíferos. É um ancestral dos mamíferos, né? Portanto, a gente tem mais de um ancestral para os indivíduos que nós escolhemos representar no grupo dos endotérmicos. Então, isso aqui não é um grupo que evoluiu junto. É um grupo polifilético. O ancestral deles está aqui. E esse ancestral, por sua vez, é um ancestral de todos os aminiotos. O que mostra pra gente que o calor, a capacidade de produzir calor, surgiu 2 vezes na evolução. Uma nos mamíferos e a outra nas aves, né? Porque se tivesse surgido no ancestral de aves e mamíferos, era de se esperar que os répteis aqui no meio também conseguissem produzir calor. Mas não é bem isso que acontece. E agora, para a gente encerrar, então, essa aula de filogenia, que é uma aula bastante importante para a gente entender outras áreas aí, né, da biologia, vamos falar rapidamente como que a gente monta, como que a gente estabelece essas hipóteses evolutivas. Então,
Os grupos eles vão ser definidos aí a partir da maior quantidade possível de características compartilhadas entre os indivíduos, entre as espécies que compõem aquele grupo. Porque, afinal, quanto mais características eles compartilham, significa que eles têm ali uma maior história evolutiva em comum, né? Então, comparação de sequência de DNA é uma forma de a gente estabelecer a relação de parentesco entre as espécies. Análise de características morfológicas também é muito útil, mas tem que ter cuidado aqui com as homoplasias, né? Características morfológicas que não são novidades evolutivas exclusivas daqueles grupos, como foi o caso da produção de calor que a gente acabou de ver ali nas aves e nos mamíferos. É uma característica que surgiu 2 vezes na evolução. Então, é uma homoplasia, não é uma verdadeira novidade evolutiva compartilhada de aves e mamíferos. É uma novidade evolutiva que aconteceu 2 vezes separadamente em cada um desses grupos. E também através da análise de características embrionárias. Grupos que são mais próximos compartilham mais fases, etapas do seu desenvolvimento embrionário em comum também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido.